Estamos de volta após as provas. E, meus amigos, o nosso foco nesse bimestre será basicamente dois: a construção do nosso projeto de pesquisa e a nossa apresentação, que deve acontecer na segunda quinzena de junho. Então, todos os nossos esforços estarão centrados nessas duas atividades. O projeto de pesquisa, gente, na verdade, é um preâmbulo do vosso projeto, da vossa ideia e da vossa logística de desenvolvimento. E deverá estar concluído previamente para ser entregue aos membros da banca que vão avaliar a vossa avaliação no final de junho, ou melhor, a vossa apresentação no final de junho. Ou seja, esse documento deve descrever a sua ideia e, além da sua ideia, a sua forma de desenvolvê-lo, o seu cronograma de trabalho. E nós vamos começar esse bimestre focando então no projeto de pesquisa. Pois bem, eu quero te mostrar a estrutura de um projeto de pesquisa para aí então você poder começar a formatar o seu projeto de pesquisa adequado ao padrão da universidade. Então vamos lá, vamos a um exemplo. Aliás, estou pegando projetos de pesquisa de alunos do quarto ano que apresentaram esse documento no semestre passado. Estou aqui de volta com o projeto de pesquisa de um grupo de colegas vossos do quarto ano e vamos dissertar um pouquinho sobre esse projeto de pesquisa. Bom, ele precisa ter uma capa, ele precisa ter uma contracapa que segue exatamente esse padrão. Então, capa e contracapa, molezinha. Bom, se o teu documento, se o teu pré-projeto possuir figuras, imagens, eu deverei ter, portanto, um índice para essas figuras, para essas imagens. Se eu tiver quadros, tabelas, eu também deverei ter um índice específico para esses quadros, para essas tabelas. E tenho que ter um índice geral. Gente, o nosso projeto de pesquisa tem que ter introdução, tem que ter metodologia, tem que ter cronograma de execução, suprimentos e equipamentos, custo e referências bibliográficas. Então, na verdade, de tudo que eu estou te mostrando aqui, o que vai te dar mais trabalho é exatamente a introdução. A introdução é o item em que você vai ter que escrever mais. Então, vamos dar uma olhada na cara dessa introdução. Meus amigos, aliás, vocês perceberam que a introdução tem vários itens, não é mesmo? Então, vamos lá, gente. Inicialmente, na introdução, opa, estou meio perdido aqui com a barra de rolagem. Originalmente, na introdução, você deve dissertar sobre o teu problema, né? Então, você tem que colocar o autor no universo do teu problema. Então, esse trabalho que eu estou te apresentando como exemplo, ele é um trabalho cujo objetivo é contar os ovos de mosquitos da dengue depositados em armadilhas estrategicamente localizadas pela Prefeitura Municipal de Santos. Então, eles estão aí colocando no tema toda a problemática do Aedes
Egypt, né? Então, esse texto, é importante que ele tenha citações, é importante que ele tenha referências bibliográficas, é até legal que ele tenha números. Então, por exemplo, a nossa amiga Ariane, ela está fazendo um trabalho cujo o foco é inteligência artificial. Então, se eu fosse do grupo da Ariane, eu começaria o meu artigo falando um pouco sobre inteligência artificial. Gastaria um parágrafo, talvez dois, falando a respeito do histórico da inteligência artificial. Ou seja, eu buscaria números que, além de contar o surgimento da inteligência artificial, relatasse também o crescimento dessa tecnologia, ou melhor, da utilização dessa tecnologia ao longo dos anos. Porque eu sei que esse é um tema emergente. E se eu estou atuando em cima de um tema emergente, isso, de certa forma, já justifica a escolha do meu tema. Então, eu começaria falando um pouco sobre inteligência artificial. Porém, inteligência artificial tem vários braços e é lógico que o trabalho da Ariane não se foca em toda a inteligência artificial. Mais especificamente, ele está focado na parte de reconhecimento facial, ou seja, um trabalho na área de biometria. Então, depois desses dois primeiros parágrafos em que eu falaria sobre a inteligência artificial de uma forma macro, eu apresentaria o ramo da biometria como uma sub-área da inteligência artificial. Falaria um pouquinho sobre biometria, procuraria trazer números sobre e finalizaria falando sobre o problema de reconhecimento facial, que é o objetivo do trabalho da Ariane. Nesse sentido, procuraria até buscar algumas aplicações famosas, renomadas, que fazem o uso de reconhecimento facial. E no caso da Ariane, e no caso de muitos de vocês, eu encomendei uma pesquisa nesse sentido. Então eu ponderaria até a colocação desse quadro gerado por essa pesquisa. Bom, tendo terminado essa introdução teórica, eu aí, então, passaria para o item 1.1, que é o tema. Então, agora, depois disso, a Ariane contaria para nós do que se trata a proposta dela. Ou melhor, qual é a proposta dela, né? Então, aí é construir um aplicativo usando biometria, mais exatamente reconhecimento facial, parará, parará, parará. Bom, depois que ela apresentou a proposta, que é o tema da proposta, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a delimitação desse tema. Então percebam que a delimitação do tema dos meninos era pura e simplesmente providenciar um método de contagem mais rápido, mais eficiente do que o atual método de contagem que é feito na mão, na raça. Então, a Ariane iria explicitar qual é o foco exatamente desse trabalho, da sua proposta. Bom, a delimitação do problema de pesquisa é muito bom que possa ser sintetizado na forma de uma pergunta
E, na verdade, essa pergunta é o norteador de todo o trabalho, né? Então, a pergunta do grupo era como possível agilizar o processo de contagem de ovos e Aedes em Ovitrampas na Baixada Santista. Então, se a gente conseguir traduzir a nossa proposta como sendo a resposta de uma pergunta específica, estaria excelente. Bom, aí então a gente começa as hipóteses. E o que significa dizer hipóteses? Ora, quando a gente começa o desenvolvimento de um projeto, a gente não sabe exatamente qual o caminho que a gente vai trilhar, qual a tecnologia exatamente que a gente vai usar. Invariavelmente, antes de qualquer coisa, a gente vai testar algumas alternativas. Ora, essas alternativas são as hipóteses que nós iremos encontrar. Bom, a partir de então, começa a ficar menos formal e mais tranquilo. Objetivo geral, objetivos específicos e, gente, os objetivos específicos podem, inclusive, serem do tipo: olha, aprimorar o meu conhecimento em determinado assunto, se aprofundar em determinada área de conhecimento. Então, os meus objetivos específicos, eles não precisam ficar pura e simplesmente ligados à solução, mas eles podem ser secundários. Justificativa. Meus amigos, se lá em cima você colocou números que comprovem o crescimento da inteligência artificial, que comprovem a importância do uso da biometria, agora a justificativa pode ser facilitada. Agora, você pode adotar a estratégia inversa também. Você pode omitir esses números lá em cima, voltar com os números aqui embaixo para provar que o assunto que você está abordando é um assunto emergente. Aí é pura e simplesmente uma questão de estratégia, certo? Bom, uma vez feito isso, aí você vai fazer a revisão da literatura. Ou seja, você vai procurar projetos de pesquisa similares ao teu. Ô, professor, o meu é super original. Até hoje nunca foi feito nada no mundo parecido. Gente, é improvável, mas é possível. Então, nesse caso, o que vocês irão fazer? Vocês irão buscar projetos que usaram os mesmos conceitos, as mesmas tecnologias que vocês utilizaram. E aí, nessa revisão de literatura, é interessante colocar e rebater e discutir pelo menos 3 projetos de pesquisa. E reparem, tudo devidamente referenciado e com as devidas citações. Gente, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. A introdução e a revisão de literatura, tudo devidamente citado e referenciado. Nada pode sair da tua cabeça. Ok? Perfeito, gente? Introdução, tranquilo? Ótimo.